Bom, gente, bom dia. Olha nós aqui de novo. Vamos falar sobre o conto. O conto é um gênero textual que faz parte da tipologia narrativa, né? Narração. E o conto ele é estruturado como uma narrativa curta. E o detalhe, a diferença dele para uma narrativa comum é que ele vai envolver apenas um conflito. Não são várias situações de conflito que terão no conto. Tem uma situação, um conflito e um desfecho para aquela situação ali, tá? Então vamos olhar aqui. Vocês vão reparar que isso é bem parecido com a narrativa que nós já conhecemos, porque é uma narrativa, só que de tamanho diferente, uma narrativa mais curta. Nós temos aqui a estrutura. Temos a introdução, desenvolvimento, clímax e a conclusão com desfecho. Lembrando que o clímax o quê? Só vai ter apenas um conflito, tá? Ele não vai ter mais de um conflito aqui. Temos também os elementos que são os mesmos elementos da narrativa, sendo que tem algumas particularidades. Lembra do pente, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Esses elementos fazem parte do conto, tá, gente? Sendo que as personagens no conto, nós temos poucos personagens. Poucos. Poucos personagens. O enredo também é um enredo curto, né? O narrador, a gente precisa ter atenção nisso, tá? Não são todos, gente, não é uma regra geral. Mas a maioria dos contos, ele vai apresentar um foco narrativo em terceira pessoa. Os narradores vão ser ou observador ou onisciente. A maioria deles, ok? Nós temos contos com narrador personagem. Nós temos contos, mas a maioria dos contos que nós encontramos são esses outros dois tipos de narradores, tá bom? O tempo também é reduzido por ser uma narrativa curta e o espaço também é reduzido, ok? Se a gente for pensar num conto de fada, vamos ver. Aladim, a história acontece aonde? A história acontece lá na Arábia, né, no deserto. Tem um tempo, um espaço específico, tá? A maioria dos contos ele vai ter um espaço específico, não são vários tipos de espaço. Um exemplo, não vai ser na escola, na rua, na igreja, no Rio de Janeiro, São Paulo, não. São espaços específicos, às vezes dois espaços, poucos espaços, tá? Porque é uma narrativa curta, então não pode se estender muito até nesses detalhes de espaço, tá? É, Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de contos que nós temos. Não são todos, não listei todos. Eu listei só alguns para que vocês conhecessem um pouquinho desses tipos. Porque quando a gente fala em conto, vem logo os contos de fada na nossa cabeça. Mas existem outros tipos também, tá bom? É, Dependendo do tema, né? A gente vai ter um tipo de conto. Nós temos os contos realistas, os populares. Esses populares, eles são conhecidos também como aquelas lendas, sabe? Aquelas lendas que a gente conhece, né? Do Saci Pererê. Contos que são passados é, de geração em geração. São conhecidos como esses contos populares. Os contos fantásticos são os mesmos de contos de fada, tá? Mesma coisa, só muda a nomenclatura, mas o assunto é o mesmo. Nós temos os contos eróticos, que são contos sensuais, né? Mais para adultos mesmo, não é para criança, mas existem, tá? Nós temos os contos de terror, né? Também mais voltado para adultos, né? Eu não curto nenhum dos dois, mas enfim, há pessoas que gostam, né? Temos os contos de humor, que é mais focado nessa parte de diversão, divertir, mais humorística mesmo, tá? Temos os contos infantis, que não podem ser confundidos com os fantásticos. Nós temos alguns contos infantis, como um Patinho Feio, e outros contos infantis, que não são contos fantásticos. Contos de fadas, são diferentes, tá?
E temos também os contos psicológicos, que são mais focados na questão sentimental, emocional, tá? São contos mais focados nisso, ok? Então, esses são alguns contos, só para vocês terem noção de mais ou menos quantos tipos nós temos, né? Porque, como eu falei, a gente fala de contos, a gente foca logo nos contos de fada, e existem vários outros tipos, tá? Gente, foi uma aula curtinha, só uma explicação rápida acerca dos contos, porque são estruturas e elementos que nós já conhecemos desde o início do ano falando sobre isso. A diferença é que os contos, eles são mais curtos, é uma narrativa curta, então tem pouquíssimas diferenças, mas existem essas diferenças da narrativa comum que a gente já conhece para essa narrativa encurtada que se chama conto, tá? E os elementos são muito parecidos, tanto a estrutura quanto os elementos. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao conto, estrutura, elemento, não entendeu direito, pode chamar no privado que a gente tira as dúvidas, tá bom? Então vamos focar agora no livro, fazer as nossas páginas queridas. Estarei aqui à disposição de vocês. Beijo, gente!